Já imaginou escorregar na escada do trabalho e cair diretamente no colo do presidente bilionário da empresa? Ela viveu isso, e o que ele sussurrou no ouvido dela naquele momento mudou sua vida para sempre. Você precisa saber o que ele disse. Quero saber de onde essa história está chegando. Deixa o like e comenta a sua cidade. Vou adorar te ler. Capítulo 1. A queda que mudou tudo. Teresa Iglesias tinha 22 anos e a sensação constante de estar atrasada para a própria vida. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto corria pelos corredores da Corporação Cruz, equilibrando 3 pastas, uma xícara de café e seu telefone tocando sem parar, ela era a personificação do caos organizado. Atende, 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 murmurou para si mesma, tentando pegar o celular do bolso sem derramar o café. A Corporação Cruz era um daqueles prédios imponentes no centro da cidade, todo de vidro espelhado e mármore italiano. Teresa trabalhava lá há apenas 3 meses como assistente administrativa no departamento de marketing e ainda se sentia uma impostora caminhando por aqueles corredores onde todos pareciam saber exatamente o que faziam. Ela não. Teresa! Gritou Márcia, sua colega de cubículo, acenando freneticamente do outro lado do corredor. O relatório da campanha. Você terminou? Estou levando agora para a sala de reuniões. Teresa respondeu, acelerando o passo. Era mentira. O relatório estava pela metade, porque ela havia passado a noite anterior assistindo vídeos de gatos fazendo parkour no computador. Mas tinha um plano. Chegaria 15 minutos antes da reunião e terminaria tudo. Um plano perfeito, infalível. Exceto que Teresa não contava com a existência das escadas. Aquelas escadas específicas, as do hall principal, eram uma obra de arte arquitetônica. Curvas elegantes de mármore branco que pareciam flutuar no ar. Lindas de ver, traiçoeiras de pisar. Teresa estava no 10º degrau, concentrada em não derramar o café, quando seu salto escarpin de 5 centímetros, comprado em liquidação porque toda profissional precisa de um sapato elegante, decidiu que tinha outros planos para aquela manhã. O salto torceu. Teresa sentiu o mundo girar. As pastas voaram para o alto como pombas assustadas. O café desenhou uma parábola perfeita no ar. E ela, Teresa Iglesias, com seus 22 anos e sonhos de ser levada a sério no ambiente corporativo, começou a descer aquelas escadas da forma mais deselegante possível. Foi tudo muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo. Ela conseguiu pensar, naqueles segundos suspensos no ar. Minha mãe estava certa. Eu deveria ter feito balé. O impacto, quando veio, foi surpreendentemente macio. Não era mármore, era tecido. Tecido caro e algo quente e sólido embaixo dele. Teresa abriu os olhos e se viu sentada no colo de um homem. Não qualquer homem. Ivan Cruz. O Ivan Cruz, fundador e presidente da Corporação Cruz, bilionário, 35 anos, considerado pela revista Negócios em Sucesso como o solteiro mais cobiçado do país, por 3 anos consecutivos. O homem cujo rosto estava estampado em todos os elevadores da empresa, naquela foto séria onde ele olhava para o horizonte com expressão de quem podia comprar o horizonte se quisesse. E Teresa estava sentada no colo dele, de frente para ele, seus rostos a centímetros de distância. Os olhos dele eram castanhos escuros, quase negros, e naquele momento a observavam com uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguia identificar. Diversão, irritação, perplexidade. Teresa começou, mas as palavras morreram na garganta. O mundo ao redor deles havia parado. Teresa podia ouvir o próprio coração batendo como um tambor desgovernado. Podia sentir o calor do corpo dele através do terno impecável. Podia ver uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda dele que não aparecia nas fotos. Ivan inclinou a cabeça levemente e um sorriso pequeno, quase imperceptível, curvou o canto de sua boca. Geralmente, ele murmurou, a voz grave e aveludada chegando aos ouvidos de Teresa como um segredo. As pessoas pedem minha permissão antes de sentar no meu colo. Teresa sentiu o rosto pegar fogo. Não aquele rubor delicado de personagens de novela, não. Ela ficou vermelha feito pimentão maduro, vermelha feito tomate cereja, vermelha feito botão de emergência. Eu caí. Ela conseguiu gaguejar.
tentando se levantar e só conseguindo se desequilibrar mais. As mãos de Ivan automaticamente foram para a cintura dela, estabilizando-a. Mãos grandes, firmes, que mesmo através do blazer barato dela pareciam queimar. É claramente, ele disse, e dessa vez a diversão era inconfundível em sua voz. A não ser que esta seja uma nova técnica de networking que eu desconheça. Senhor Cruz, Teresa finalmente conseguiu plantar os pés no chão e se afastou dele como se tivesse levado um choque. Sinto muito, muito mesmo. Eu escorreguei e... Foi só então que ela olhou ao redor e viu o cenário de destruição. Café derramado pelos degraus de mármore, formando poças marrons artísticas. Documentos espalhados por toda parte, alguns flutuando suavemente até o chão como folhas de outono. E seu sapato, o traidor, abandonado 3 degraus acima, com o salto quebrado num ângulo patético. Uma pequena multidão havia se formado. Funcionários paralisados, olhando a cena com expressões que variavam entre horror e regozijo mal disfarçado. Teresa reconheceu algumas caras do Departamento de Recursos Humanos. Ótimo. Testemunhas para seu desemprego iminente. Está machucada? Ivan perguntou, levantando-se com uma elegância que fez Teresa se sentir ainda mais desastrada por comparação. Ele era alto, muito alto. Tinha que ter pelo menos 1,90 m. E o terno, obviamente feito sob medida, valorizava ombros largos e uma postura que gritava confiança. Não. Quer dizer sim. Quer dizer... Teresa respirou fundo, tentando reunir os restos de sua dignidade. Estou bem. O senhor está bem? Minha integridade física está intacta, ele respondeu, e havia definitivamente um brilho divertido naqueles olhos escuros. Minha agenda, no entanto, acabou de ficar 5 minutos mais interessante. Teresa não sabia se aquilo era bom ou ruim. Eu vou limpar tudo imediatamente e pagar pelo... Ela olhou ao redor, tentando calcular o estrago. Quanto custava limpar mármore italiano? Sua vida toda não seria suficiente. Rosa, Ivan chamou, e uma mulher de terno cinza e expressão severa surgiu como se tivesse sido invocada. Por favor, providencie a limpeza. E... Ele olhou para Teresa, estudando-a com atenção. Você é do departamento de... Marketing. Teresa respondeu automaticamente. Assistente administrativa. Teresa Iglesias. Teresa Iglesias. Ele repetiu, como se estivesse memorizando. Que usa sapatos assassinos e tem uma técnica peculiar de descida de escadas. Eu normalmente não. Isto é, foi um acidente. Teresa se defendeu, sentindo que estava cavando sua própria cova. Claramente, ele disse de novo, e Teresa percebeu que aquela era uma palavra favorita dele. Ivan se abaixou e, para absoluto horror de Teresa, começou a recolher os documentos espalhados. O presidente da empresa, o homem que provavelmente tinha assistentes para os assistentes, catando papéis do chão. Senhor Cruz, o senhor não precisa... Teresa se abaixou também, desesperada, e suas mãos se encontraram sobre a mesma folha. Eletricidade. Não havia outra palavra para descrever. Quando os dedos dele se tocaram, Teresa sentiu como se tivesse colocado o dedo numa tomada. Um formigamento que subiu pelo braço e foi direto ao peito. Ela ergueu os olhos e encontrou os dele. Ivan também tinha sentido. Ela viu na forma como as pupilas dele se dilataram ligeiramente, na forma como ele ficou muito imóvel. Obrigado, Teresa murmurou, pegando a folha rapidamente e se afastando. De nada, ele respondeu, mas a voz soou diferente, mais baixa, mais íntima. Teresa juntou os papéis numa pilha desorganizada, pegou seu sapato traiçoeiro e tentou manter o mínimo de dignidade, enquanto mancava descalça na direção do elevador. Senhorita Iglesias, a voz de Ivan a deteve quando ela estava a poucos passos da salvação. Ela se virou, preparada para o inevitável. A bronca, a advertência. O seu último dia de trabalho. Sim, senhor, seja mais cuidadosa da próxima vez, ele disse, e então, baixinho, quase inaudível, embora admita que foi a reunião matinal mais memorável que já tive. E ele sorriu. Não aquele sorriso polido de revista, não o sorriso calculado de empresário, um sorriso genuíno que acendeu uma faísca de humor nos olhos dele e criou pequenas rugas nos cantos. Teresa ficou ali, descalça, segurando papéis amassados e um sapato quebrado, incapaz de formar palavras. Tenha um bom dia, Ivan disse, antes de se virar e caminhar na direção oposta,
Rosa marchando atrás dele como uma sombra eficiente. Ele parou, olhou por cima do ombro. E Teresa? Ela arregalou os olhos. Ele havia usado seu primeiro nome. Sim? Da próxima vez que quiser minha atenção, basta enviar um e-mail. É menos dramático. E com isso, ele desapareceu no corredor, deixando Teresa plantada no meio do hall, com o coração batendo descompassado e a certeza absoluta de que sua vida nunca mais seria a mesma. Ao redor dela, o burburinho recomeçou. Sussurros, risinhos. Teresa podia ouvir fragmentos de conversas. Caiu em cima do presidente. Que mico! Ele estava sorrindo, você viu? Márcia materializou-se ao lado dela, os olhos arregalados. Teresa Iglesias. Ela sibilou. Você acabou de cair no colo do Ivan Cruz. Do Ivan Cruz, eu percebi. Teresa murmurou ainda processando. E ele falou com você. Ele sorriu. Ele nunca sorri. Ele disse que foi memorável. Teresa repetiu numa voz distante. Isso é bom ou ruim? Eu não faço a menor ideia. Mais tarde, sentada em seu cubículo, sapatos reserva nos pés e uma xícara de chá que a moça da copa trouxe para o choque, Teresa tentava se concentrar no relatório que ainda precisava terminar. Mas sua mente insistia em voltar para aquele momento. O calor do corpo dele, o cheiro de colônia cara misturada com algo masculino e indefinível. A forma como os olhos dele haviam se fixado nos dela, o sorriso e aquela voz rouca sussurrando. Geralmente as pessoas pedem minha permissão antes de sentar no meu colo. Teresa balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Aquilo tinha sido um acidente constrangedor que ela passaria o resto da vida tentando esquecer. Ivan Cruz estava em outro nível, outro universo. Ele provavelmente a encontrava com supermodelos e herdeiras nos fins de semana. E ela era Teresa Iglesias, a garota que caía em escadas e manchava mármore italiano com café. Seu telefone vibrou. Um e-mail novo. Remetente, Ivan Cruz. Assunto, incidente das escadas. O coração de Teresa pulou. Com mãos trêmulas, ela abriu a mensagem. Senhorita Iglesias, após nosso encontro inesperado desta manhã, tomei a liberdade de verificar seus relatórios de desempenho. Impressionantes, considerando o curto tempo na empresa. Rosa agendará uma reunião para discutirmos uma possível transferência de departamento. Acredito que suas habilidades estejam sendo subutilizadas em sua posição atual. Também providenciei que um par de sapatos adequados seja enviado ao seu endereço. Por favor, considere uma questão de segurança no trabalho. Atenciosamente, Ivan Cruz. Teresa leu a mensagem 3 vezes. 4. 5. O que foi? Márcia perguntou, notando a expressão dela. Você ficou branca. Ele está me transferindo, Teresa murmurou. Demitida? Não. Promovida, eu acho. E ela releu a última parte. Está me enviando sapatos? Márcia arrancou o telefone da mão dela e leu a mensagem, os olhos se arregalando cada vez mais. Teresa! Ela praticamente gritou. Ele está interessado em você. O quê? Não, ele só está sendo profissional e preocupado com segurança no trabalho. Homens bilionários não enviam sapatos para funcionárias por preocupação com segurança no trabalho. Márcia rebateu. Eles enviam memorandos, cartazes sobre uso de calçados adequados, não Louboutins. Ele não disse que seria Louboutin. Teresa, acorde. Você caiu literalmente no colo do homem mais rico da cidade. Ele sorriu. O Ivan Cruz sorriu. Te chamou de memorável e agora está te dando uma promoção e sapatos. Isso não é protocolo corporativo. Isso é cortejo. Teresa sentiu o rosto esquentar novamente. Você está delirando. Homens como Ivan Cruz não se interessam por garotas como eu. Eu sou comum, desarrumada. Eu caio em escadas. Exatamente. Márcia bateu palmas. Você é diferente de todas as mulheres perfeitas e calculadas que ele conhece. Você é real. Eu sou desastrada. É charme. Confia em mim. Essa é a premissa de 1000 filmes românticos. Teresa não sabia se ria ou chorava. Parte dela, uma parte pequena, esperançosa, que ela tentava ignorar, se perguntava se Márcia não tinha um pouquinho de razão. Mas a parte maior, a parte prática, que sempre a mantivera com os pés no chão, lembrava que bilionários não se interessavam por assistentes administrativas desastradas. Essas coisas não aconteciam na vida real. Aconteciam? Teresa olhou pela janela do cubículo para o andar executivo lá em cima.
onde Ivan Cruz provavelmente já havia esquecido completamente o incidente da manhã. Sem saber que naquele exato momento, Ivan estava sentado em sua sala ampla e minimalista, olhando pela janela sem ver nada, a mente repleta da imagem de olhos verdes assustados e bochechas vermelhas. E de uma pergunta que ele não conseguia calar. Quem era Teresa Iglesias e por que ele não conseguia parar de pensar nela? Capítulo 2. Sapatos caros e mal entendidos. Teresa achava que o dia da queda seria o mais estranho de sua vida. Ela estava errada. O dia seguinte foi pior. Tudo começou quando ela chegou em casa e encontrou uma caixa branca gigantesca na porta do apartamento. Não uma caixa qualquer. Uma caixa com o logo dourado de uma marca italiana que Teresa só conhecia de vitrine. Isso não pode ser real, ela murmurou, carregando a caixa para dentro como se fosse uma bomba prestes a explodir. Seu apartamento era pequeno, um kitnet que ela dividia com Beatriz, sua melhor amiga desde o ensino médio. As duas dividiam tudo: contas, roupas, sonhos e uma planta, que teimava em não morrer apesar da negligência constante. Bia! Teresa chamou, mas a amiga ainda não havia chegado do trabalho dela na biblioteca municipal. Com mãos trêmulas, Teresa abriu a caixa. Embrulhados em papel de seda branco, havia 2 pares de sapatos. Não eram apenas sapatos. Eram obras de arte. Scarpin de salto médio em couro legítimo, um preto e outro nude, tão perfeitos que pareciam ter sido feitos por anjos sapateiros. E havia um cartão. Para garantir que futuras descidas de escada sejam mais seguras. I.C. Teresa sentou na cama, segurando os sapatos como se fossem bebês recém-nascidos. Ele é louco, ela disse em voz alta. Completamente louco. Mas estava sorrindo. Quando Beatriz chegou meia hora depois, encontrou Teresa ainda sentada no mesmo lugar, os sapatos no colo. Fato, Beatriz disse, largando a bolsa. Você roubou uma loja? Pior, o presidente da empresa me mandou. Beatriz precisou de 3 minutos completos e um copo d'água para processar a história toda. Quando Teresa terminou de relatar o incidente da escada, o e-mail e agora os sapatos, a amiga tinha os olhos brilhando de empolgação. Teresa Iglesias, ela disse solenemente, você está vivendo um conto de fadas corporativo. Cá ou um pesadelo corporativo onde serei demitida por assédio ao presidente. Você caiu nele, foi involuntário. Ele comprou sapatos para mim, porque você quebrou os seus salvando a vida dele. Eu não salvei a vida de ninguém, Bia, eu só caí. Caiu nos braços dele, no colo dele. Beatriz tinha um sorriso maroto. Admite que é romântico. É constrangedor. É as duas coisas. Beatriz pegou um dos sapatos admirando. E esses sapatos custam mais que nosso aluguel de 3 meses. Definitivamente não é apenas preocupação com segurança no trabalho. Teresa não dormiu naquela noite. Ficou rolando na cama, pensando na reunião que Rosa, a temível assistente de Ivan, havia marcado para as 10 da manhã seguinte. Uma reunião com o próprio Ivan Cruz. O que ela diria? Como deveria se comportar? Deveria usar os sapatos que ele enviou ou isso seria estranho? Quando o despertador tocou, Teresa já estava acordada há 2 horas. Ela escolheu seu melhor conjunto, uma calça preta e uma blusa branca, que comprou para a entrevista de emprego, e após 15 minutos de debate interno, calçou os sapatos nude que Ivan havia enviado. Ficavam perfeitos, confortáveis, elegantes, como se tivessem sido feitos especificamente para seus pés. Provavelmente foram, percebeu Teresa com um estremecimento. Ele deve ter pedido seu tamanho para o RH. A corporação Cruz estava movimentada quando Teresa chegou. Ela caminhou pelos corredores em direção aos elevadores executivos, sentindo os olhares curiosos. A história da queda já havia se espalhado por toda a empresa. Ela era agora a garota que caiu no colo do presidente. Teresa! Uma voz estridente a fez parar. Vanessa, do departamento de vendas, materializou-se ao lado dela. Vanessa era tudo que Teresa não era. Alta, loira, impecavelmente vestida e com uma confiança que beirava a arrogância. Ouvi dizer que você tem uma reunião com o Sr. Cruz, Vanessa disse, os olhos percorrendo Teresa da cabeça aos pés. Interessante. É sobre uma possível transferência, Teresa respondeu tentando soar casual. Claro, transferência. O tom de Vanessa deixava claro que ela não acreditava numa palavra. Todos sabemos como você conseguiu essa reunião.
Muito esperta, devo admitir. A técnica da donzela em perigo é antiga, mas aparentemente ainda funciona. Teresa sentiu o rosto esquentar de raiva. Foi um acidente. Claro que foi. Vanessa sorriu, mas era um sorriso frio. Sorte sua que ele tem queda por projetos de caridade. Antes que Teresa pudesse responder e provavelmente fazer algo que resultaria em demissão, o elevador chegou. Ela entrou, apertou o botão para o último andar e observou as portas se fecharem na cara de Vanessa. Respira, Teresa, respira. O último andar da Corporação Cruz era outro mundo. Carpete espesso, paredes de vidro, arte moderna que provavelmente custava mais que o apartamento de Teresa. Tudo gritava sucesso e poder. Rosa estava esperando na recepção, com sua habitual expressão séria. Senhorita Iglesias, ela disse, acenando para Teresa seguir. O senhor Cruz está esperando. Teresa engoliu em seco e seguiu Rosa por um corredor que parecia interminável. Suas mãos estavam suando. O coração batia acelerado. Ela tentou se lembrar de todas as técnicas de respiração que aprendeu naquele vídeo motivacional no computador. Nenhuma funcionou. Rosa parou em frente a duas portas duplas de madeira escura e bateu uma vez antes de abrir. A sala de Ivan Cruz era exatamente como Teresa imaginava. Enorme, minimalista, com uma vista panorâmica da cidade que tirava o fôlego. Uma mesa de vidro e metal dominava o centro, com duas poltronas de couro de frente para ela, e atrás da mesa, Ivan. Ele usava um terno cinza escuro que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo. Os cabelos negros estavam impecavelmente penteados, e quando ele ergueu os olhos e encontrou os de Teresa, ela sentiu de novo aquele formigamento elétrico. Senhorita Iglesias, ele disse, levantando-se. Pontual, aprecio isso. Bom dia, senhor Cruz, Teresa respondeu, tentando que sua voz não tremesse. Por favor, sente-se. Ele indicou uma das poltronas. Teresa sentou, cruzando os tornozelos como sua mãe ensinou. Postura correta. Mãos no colo. Não olhe muito diretamente. Não seja esquisita. Rosa, obrigado. Pode nos deixar. A assistente assentiu e saiu, fechando as portas atrás de si. E então, foi só Teresa e Ivan, separados apenas por uma mesa de vidro. O silêncio se estendeu por segundos que pareciam horas. Os sapatos serviram? Ivan perguntou finalmente, e havia um toque de diversão em sua voz. Teresa olhou para os próprios pés como se tivesse esquecido o que estava usando. Sim, serviram perfeitamente. Obrigada. Mas o senhor não precisava... Precisava, ele a interrompeu. Não posso ter funcionários se machucando por causa de calçados inadequados. É questão de responsabilidade corporativa. Havia algo no tom dele que fez Teresa suspeitar que ele estava se divertindo. Claro, ela murmurou. Responsabilidade corporativa. Exatamente. Ivan entrelaçou os dedos sobre a mesa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Agora vamos falar sobre você. Eu revisei seus projetos, particularmente a campanha para o novo aplicativo. Criativa, ousada, diferente de tudo que o departamento de marketing costuma produzir. Teresa piscou, surpresa. O senhor viu meu trabalho? Vi, e quero saber por que você está desperdiçando seu talento organizando arquivos e respondendo e-mails. Bem, sou nova na empresa. Achei que precisaria começar por baixo. Besteira. Ele disse sem rodeios. Talento é talento. Senioridade é apenas tempo. E tempo, senhorita Iglesias, é o recurso que não podemos recuperar. Teresa ficou em silêncio, processando. Tenho uma proposta. Ivan continuou. Preciso de alguém criativo trabalhando diretamente comigo em um projeto especial. Algo que exige uma perspectiva nova, não contaminada pelos vícios corporativos. O coração de Teresa disparou. Trabalhar com o senhor? Temporariamente, 3 meses. Se funcionar, a posição se torna permanente, com todos os benefícios correspondentes. Se não funcionar, ele deu de ombros. Voltará para sua antiga função, sem prejuízos. Qual é o projeto? Teresa perguntou, a curiosidade superando o nervosismo. Estamos lançando uma linha de produtos voltada para jovens adultos. Algo disruptivo, autêntico. O tipo de coisa que pessoas da sua idade realmente querem. Não o que homens de 50 anos em salas de reunião acham que vocês querem. Fazia sentido. E era exatamente o tipo de desafio que Teresa sonhava. Mas havia algo que não encaixava. Por que eu? Ela perguntou.
O senhor tem uma empresa cheia de pessoas talentosas e experientes. Por que escolher alguém que caiu em você ontem? Pela primeira vez, Ivan sorriu. Não aquele sorriso educado. O sorriso verdadeiro que transformava completamente seu rosto. Talvez exatamente por isso, ele disse. Você é autêntica, não calculada. Quando tropeçou ontem, não tentou transformar aquilo em uma oportunidade de networking. Ficou genuinamente mortificada. Eu estava mortificada. Exatamente. Ele se recostou na cadeira. Neste mundo, senhorita Iglesias, todos querem algo de mim. Uma promoção, um favor, uma conexão. Você só queria desaparecer. É refrescante. Teresa não sabia o que dizer. Metade dela estava flutuando de empolgação. A outra metade estava gritando que aquilo era loucura. Então? Ivan perguntou. Aceita o desafio? Teresa respirou fundo. Sim, aceito. Ótimo. Começamos segunda-feira. Rosa providenciará sua transferência e novo espaço de trabalho. Segunda-feira? Teresa repetiu. Mas hoje é quarta. Dá tempo de se preparar. Ivan se levantou, sinalizando que a reunião havia terminado. Teresa se levantou também, ainda um pouco atordoada. Senhor Cruz? Sim? Por que está fazendo isso? De verdade. Ivan a olhou por um longo momento. Havia algo em seus olhos, uma intensidade que fez o estômago de Teresa revirar. Porque, ele disse baixinho, quando você caiu em mim ontem, foi a primeira vez em anos que algo inesperado aconteceu na minha vida. E eu gostei. Teresa sentiu o rosto esquentar. De novo. Parecia que na presença de Ivan, ela estava eternamente destinada a ficar vermelha. Tenha um bom dia, senhorita Iglesias, ele disse, voltando sua atenção para a tela do computador. Teresa caminhou até a porta, as pernas bambas. Quando estava prestes a sair, virou-se. Senhor Cruz? Ele ergueu os olhos. Pode me chamar de Teresa. Se formos trabalhar juntos, senhorita Iglesias, vai ficar estranho. Um sorriso pequeno curvou os lábios dele. Então me chame de Ivan. Senhor Cruz é meu pai. Teresa assentiu e saiu, fechando as portas atrás de si. Do lado de fora, encostou-se na parede, o coração disparado. O que ela tinha acabado de fazer? Então, Rosa apareceu ao lado dela, fazendo Teresa pular. Aceitou? Sim, acho que sim. Bem-vinda à equipe especial, Rosa disse. E pela primeira vez, Teresa viu um traço de sorriso em seu rosto severo. Espero que esteja preparada. Ivan é exigente. Eu imagino. Não, Rosa disse, balançando a cabeça. Você não imagina, mas vai descobrir. Enquanto Teresa voltava para o elevador, sua mente fervilhava. Uma parte dela estava eufórica, outra parte estava aterrorizada, e uma terceira parte, uma parte que ela tentava ignorar, não conseguia parar de pensar na forma como Ivan tinha dito seu nome, Teresa, como se tivesse significado. O que ela não sabia é que, naquele momento, Ivan também pensava nela. Ele estava de pé na janela de sua sala, olhando a cidade lá embaixo, mas sem ver nada. O que você está fazendo? Ele murmurou para si mesmo. Era uma excelente pergunta. Ivan não era impulsivo. Tudo em sua vida era cuidadosamente planejado, calculado. Ele não criava posições especiais para funcionárias que conhecia há menos de 24 horas. Não enviava sapatos caros. Não sorria em reuniões e definitivamente não ficava pensando em olhos verdes e bochechas vermelhas. Mas havia algo em Teresa Iglesias, algo que o intrigava, que o tirava do piloto automático em que ele tinha vivido nos últimos anos. Quando ela caiu em seu colo, Ivan sentiu, não apenas o impacto físico, algo mais, uma faísca, uma possibilidade. E Ivan não chegou onde estava ignorando possibilidades. Rosa, ele chamou no interfone. Sim? Limpe minha agenda de sexta-feira à tarde. Vou precisar preparar o material do projeto novo. Entendido. Ivan desligou e voltou sua atenção para o computador. Tinha trabalho a fazer. Muito trabalho. Mas seus olhos continuavam se desviando para a porta, para o lugar onde Teresa tinha estado há poucos minutos. Segunda-feira não podia chegar logo. Capítulo 3. O projeto e os percalços. Segunda-feira chegou rápido demais. Teresa passou o fim de semana inteiro oscilando entre empolgação e pânico. Beatriz tentou ajudar montando um guarda-roupa apropriado para trabalhar com bilionários.
que consistia basicamente em todas as peças de roupa medianamente profissionais que as duas possuíam, misturadas e combinadas de formas criativas. Você vai arrasar, Beatriz disse no domingo à noite, enquanto as duas comiam macarrão instantâneo na frente da televisão. Só seja você mesma. Eu mesma é desastrada e ansiosa. Você mesma é criativa e autêntica. Foi isso que ele viu em você. Teresa queria acreditar. Na segunda-feira, ela chegou à Corporação Cruz às 8 em ponto. Rosa estava esperando na recepção. Pontual, a assistente disse, aprovando. Siga-me. Teresa foi conduzida até uma sala no andar executivo, próxima à de Ivan. Não era enorme, mas tinha uma vista linda da cidade e era infinitamente melhor que seu cubículo anterior. Esta é sua nova estação de trabalho, Rosa explicou. O Sr. Cruz prefere que a equipe do projeto especial fique próxima. Facilita a comunicação. É perfeita, Teresa disse genuinamente impressionada. Reunião de alinhamento em 1 hora. Sala de conferências B. Rosa entregou uma pasta azul. Aqui está o material preliminar. Leia antes da reunião. E ela saiu, deixando Teresa sozinha. A sala era minimalista como o resto do andar executivo. Uma mesa de vidro, cadeira ergonômica, computador de última geração. Mas o que prendeu a atenção de Teresa foi a pequena planta suculenta sobre a mesa, com um cartão ao lado, para tornar o espaço mais acolhedor. E Teresa sorriu, tocando as folhinhas carnudas da planta. Era um gesto pequeno, mas significava que Ivan tinha pensado nela. Tinha se preocupado em tornar sua transição mais confortável. Ou talvez Rosa que tivesse feito isso e ele apenas assinado. Talvez Teresa estivesse lendo demais nas coisas. Provavelmente. Ela abriu a pasta e começou a ler. 45 minutos depois, Teresa estava absorta nos documentos quando alguém bateu na porta. Entre, ela disse, sem erguer os olhos. Estudando? Impressionante. A voz de Ivan fez Teresa pular na cadeira, derrubando metade dos papéis no chão. Claro. Senhor. Ivan. Ela se corrigiu, agachando-se para pegar os papéis. Desculpe, eu não... Está nervosa. Ele observou. Não era uma pergunta. Um pouco. Teresa admitiu, organizando os documentos. É meu primeiro grande projeto. Não quero decepcionar. Ivan se aproximou pegando uma das folhas que tinha escapado sob a mesa. Seus dedos roçaram os dela na troca, e Teresa sentiu aquele formigamento de novo. Você não vai decepcionar, ele disse, segurando o olhar dela. Confio no seu trabalho. O senhor mal me conhece. Conheço o suficiente. Ele verificou o relógio. Vamos? A reunião começa em 5 minutos. A sala de conferências B era ampla, com uma mesa oval enorme e cadeiras de couro. Já havia 4 pessoas esperando quando Teresa e Ivan entraram. Bom dia, Ivan disse, sua voz assumindo um tom mais formal. Obrigado por virem. Quero apresentar Teresa Iglesias, que estará liderando a parte criativa do projeto. Teresa sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Liderando. Ele não havia mencionado isso antes. Teresa, estes são os membros principais da equipe. Ivan continuou, indicando cada pessoa. Roberto, gerente de produto. Clarice, análise de mercado. Fernando, finanças. E Diego, desenvolvimento. Teresa acenou, tentando memorizar cada nome e rosto. Sentem-se. Vamos começar. A reunião durou 2 horas. Ivan apresentou o conceito básico do projeto. Uma linha de produtos tecnológicos voltados para jovens adultos, focando em autenticidade e funcionalidade real, não apenas aparência. O mercado está saturado de produtos que prometem transformar vidas. Ivan explicou, acionando uma apresentação. Queremos algo diferente, algo honesto. Teresa escutou absorvendo cada informação. Quando Ivan abriu para a discussão, Roberto foi o primeiro a falar. Com todo respeito, Sr. Cruz, ele disse, o tom claramente cético. Este mercado é notoriamente difícil. Como planejamos nos diferenciar? Através da autenticidade, Ivan respondeu. E é por isso que Teresa está aqui. Ela é nosso público-alvo. 22 anos. Conectada, mas cansada de promessas vazias. Roberto olhou para Teresa, a dúvida evidente em seus olhos. E qual é exatamente sua experiência em desenvolvimento de produtos, senhorita Iglesias? A pergunta foi feita em tom educado, mas Teresa sentiu a implicação. O que uma assistente administrativa de 22 anos saberia sobre isso? Nenhuma, Teresa respondeu honestamente. Mas tenho experiência em ser frustrada com produtos que não entregam o que prometem. Houve um silêncio. Então,
Ivan riu, uma risada curta, mas genuína. Exatamente, ele disse. Queremos essa perspectiva. A frustração é feedback valioso, mas feedback não se traduz automaticamente em estratégia de produto. Roberto insistiu. Não, Ivan concordou. É por isso que temos você, Roberto, para transformar insights em ação. Teresa fornecerá o porquê. Você fornecerá o como. Teresa viu Roberto apertar os lábios. Claramente ele não estava feliz. A reunião continuou, com cada membro da equipe apresentando suas áreas. Teresa fez anotações, contribuindo quando sentia que podia. Sugeriu uma pesquisa direta com o público-alvo, ao invés de grupos focais tradicionais. Propôs usar redes sociais de forma não invasiva. Ivan escutava tudo, fazendo perguntas, refinando ideias. Quando a reunião terminou, Teresa estava mentalmente exausta. Teresa, pode ficar um momento? Ivan pediu quando os outros saíram. Ela assentiu, recolhendo suas coisas. Quando ficaram sozinhos, Ivan se recostou na cadeira, estudando-a. O que achou? Sinceramente? Sempre. Roberto me odeia, Teresa disse, e provavelmente tem razão em duvidar de mim. Roberto é territorial, sempre foi. Ivan balançou a cabeça. Mas é bom no que faz. Você também é, só em áreas diferentes. Ele tem anos de experiência. Eu tenho 3 meses. E às vezes 3 meses de experiência nova valem mais que anos de vícios antigos. Ivan se levantou, aproximando-se. Você fez bem hoje. Suas ideias foram sólidas. Teresa olhou para cima, encontrando os olhos dele. Ele estava perto. Muito perto. Ela podia ver os reflexos dourados no castanho escuro dos olhos dele. Podia sentir o calor dele. Obrigada, ela murmurou, por confiar em mim. Não me decepcione, ele disse, mas havia um sorriso pequeno nos lábios. Vou tentar não cair em você novamente. Foi uma tentativa de piada, mas saiu mais íntima do que Teresa pretendia. Ivan riu, baixinho. Pena, ele disse. Foi a melhor parte da semana passada. O ar entre eles ficou carregado. Teresa sentiu seu coração acelerar. Ivan inclinou a cabeça levemente, os olhos dele caindo para os lábios dela por uma fração de segundo. Então seu telefone tocou. O momento se quebrou. Ivan se afastou, atendendo a ligação com sua voz profissional de volta. Cruz. Sim. Não. Pode transferir. Ele cobriu o microfone. Desculpe. Preciso atender. Claro. Teresa disse rapidamente, pegando suas coisas. Eu vou trabalhar. Ela praticamente correu para fora da sala. No corredor, encostou-se na parede, respirando fundo. O que tinha acabado de acontecer? Quase acontecer? Ei, você é a nova garota do projeto especial, né? Teresa se virou e encontrou um homem jovem, provavelmente na casa dos 25, com óculos e um sorriso amigável. Sim, Teresa. Diego. Desenvolvimento. Ele estendeu a mão. Bem-vinda ao projeto. Não liga para o Roberto. Ele é assim com todo mundo novo. Obrigada, Teresa disse, grata pela distração. Ele tem razão em duvidar, eu acho. Não, suas ideias na reunião foram boas. Frescas, a gente precisa disso. Diego gesticulou para ela segui-lo. Vem, vou te mostrar onde fica a sala de descanso. Tem o melhor café do prédio. Teresa seguiu, aliviada por ter encontrado pelo menos um aliado. As semanas seguintes foram intensas. Teresa mergulhou no projeto, pesquisando tendências, conversando com pessoas da sua faixa etária, elaborando propostas. Trabalhava até tarde, muitas vezes sendo a última pessoa no andar, exceto por Ivan. Ele também ficava até tarde. Teresa podia ver a luz acesa em sua sala, ouvi-lo falando ao telefone em espanhol. Ela descobriu que ele era fluente em 4 idiomas, vê-lo pelas janelas de vidro, sempre focado. Eles desenvolveram uma rotina não oficial. Por volta das 9 da noite, Ivan aparecia na sala dela com 2 xícaras de café. Pausa, ele dizia, colocando uma xícara na mesa dela, e eles conversavam. No começo, apenas sobre trabalho, mas gradualmente as conversas derivavam. Teresa descobriu que Ivan tinha construído a empresa do zero, que seu pai tinha sido um imigrante que trabalhou como zelador para pagar os estudos do filho, que Ivan tinha uma irmã mais nova que morava em Paris. E Ivan descobria sobre Teresa, sobre seus sonhos de fazer algo significativo, sobre sua família humilde mas amorosa, sobre como ela tinha trabalhado 3 empregos para pagar a faculdade. Você é persistente, ele observou numa dessas noites.
Teimosa, minha mãe diz. Teresa corrigiu, sorrindo. Teimosa é bom, pessoas que desistem não constroem nada. Havia algo nesses momentos, uma intimidade, uma conexão que ia além do profissional. Mas Teresa tentava ignorar, porque era loucura pensar que havia algo ali além de um chefe sendo gentil com uma funcionária, mesmo quando pegava Ivan, olhando para ela de um jeito que fazia seu estômago revirar. Mesmo quando seus dedos se tocavam ao passar documentos e nenhum dos dois se afastava imediatamente. Mesmo quando os silêncios entre eles ficavam carregados de coisas não ditas. Um mês no projeto, Teresa estava na copa fazendo café quando Vanessa apareceu. Então, a loira disse encostando-se no balcão, você e o presidente parecem bem próximos. Trabalhamos juntos. Teresa respondeu, mantendo o tom neutro. Claro, trabalho. Vanessa sorriu, mas não era um sorriso amigável. Todo mundo está comentando, sabe? Sobre como você conseguiu essa posição. Sobre as noites que vocês passam sozinhos no andar. Teresa sentiu o sangue ferver. Não é da conta de ninguém. Não é? Vanessa inclinou a cabeça. Teresa, querida, você é nova aqui. Mas este é um lugar pequeno. Fofocas se espalham. E quando uma garota inexperiente de repente ganha acesso ao presidente, as pessoas fazem suposições. Suposições erradas. São? Vanessa pegou sua xícara. Porque parece que você está vivendo uma fantasia, a Cinderela corporativa. Mas lembre-se, querida, à meia-noite o encanto acaba. E ela saiu, deixando Teresa tremendo de raiva. Naquela noite, quando Ivan apareceu com café como de costume, Teresa estava diferente, distante. Aconteceu algo? Ele perguntou, sentando na cadeira em frente à mesa dela. As pessoas estão falando. Teresa disse abruptamente. Sobre nós. Sobre mim estar aqui. Ivan ficou imóvel. E isso te incomoda? Elas acham que eu estou aqui por outros motivos que não meu trabalho. E você liga para o que elas acham? Deveria? Teresa olhou para ele frustrada. Você tem uma reputação estabelecida, Ivan. Eu estou construindo a minha. E se as pessoas acham que eu subi porque o quê? Ele perguntou, a voz baixa e intensa. Porque há algo entre nós além de trabalho. O silêncio foi ensurdecedor. E há? Ivan finalmente perguntou. Teresa não soube o que responder. Porque havia, ela sabia, ele sabia. Mas admitir significava complicar tudo. Não deveria haver, ela disse em vez disso. Ivan se levantou caminhando até a janela. Você tem razão, ele disse às costas para ela. Não deveria. É inapropriado. Você trabalha para mim. E eu... Ele pausou. Eu não misturo profissional com pessoal. Então somos profissionais, Teresa disse, tentando que sua voz não falhasse. Profissionais. Ele concordou. Mas quando se virou para olhar para ela, havia algo em seus olhos que contradiz as palavras. Desejo, conflito, frustração. Boa noite, Teresa. Boa noite, Ivan. Ele saiu, fechando a porta atrás de si, e Teresa ficou sozinha, com um café esfriando e a sensação de que tinha acabado de perder algo importante. Algo que talvez nunca tivesse tido de verdade. Capítulo 4. Jantar, desastres e verdades. A semana seguinte à conversa na sala foi estranha. Ivan estava distante, profissional, educado mas frio. As pausas noturnas para café pararam. As reuniões eram breves e focadas apenas em trabalho. Teresa sentia a ausência da conexão que tinham construído como uma dor física. E o pior, ela não sabia se tinha feito a coisa certa. Você está péssima, Beatriz observou na quinta-feira à noite, quando Teresa chegou em casa e se jogou no sofá. Péssima de parece que foi atropelada por um caminhão. Obrigada, você sempre sabe o que dizer. Teresa murmurou contra a almofada. Sério, Teca? O que está acontecendo? Teresa contou tudo. A conversa com Vanessa, a discussão com Ivan, o distanciamento. Beatriz escutou em silêncio. Então disse, você é idiota. O quê? Idiota. Burra. Estúpida. Beatriz pegou Teresa pelos ombros. Você gosta dele. Ele gosta de você. E vocês dois estão fugindo disso por causa do quê? Fofoca de escritório? Medo? Não é tão simples, Bia. É sim. Você só está complicando. Beatriz balançou a cabeça. Sabe o que você precisa? Resolver isso. Conversar de verdade com ele. Eu não posso simplesmente aparecer na sala dele e... E por que não? Beatriz a interrompeu. Teresa, você passou a vida inteira sendo cuidadosa, medindo riscos, jogando pelo seguro.
E onde isso te levou? Para um sofá, comendo sorvete de pote e choramingando. Eu não estou choramingando. Está sim, e está desperdiçando a chance de viver algo incrível porque tem medo. Beatriz suavizou a voz. Teca, você merece ser feliz. Arriscar-se. E sim, pode dar errado, mas e se der certo? Teresa ficou em silêncio, processando. E se eu estragar tudo? Ela finalmente perguntou. E se você não estragar? Na sexta-feira, Teresa chegou ao trabalho determinada a seguir o conselho de Beatriz. Ela conversaria com Ivan, de verdade, sem se esconder atrás de profissionalismo ou medo. Mas quando chegou ao andar executivo, Rosa a interceptou. Tá, Teresa, a assistente disse, e havia algo diferente em seu tom. Urgência. Temos um problema. Que tipo de problema? O tipo que envolve o lançamento do produto estar comprometido. Rosa gesticulou para ela seguir. Reunião de emergência. Agora. A sala de conferências estava cheia. Ivan estava de pé na cabeceira da mesa, claramente irritado. Roberto estava ao lado dele, parecendo culpado. Os outros membros da equipe tinham expressões variando de preocupação a pânico. O que aconteceu? Teresa perguntou sentando. O fornecedor principal faliu, Roberto explicou, durante a noite, sem aviso, e levou consigo metade dos nossos materiais já pagos. Jesus, Teresa murmurou. Temos um prazo de lançamento em 6 semanas, Ivan disse, a voz controlada, mas tensa. Sem fornecedor não temos produto. Sem produto, perdemos toda a campanha, os investimentos, a credibilidade. Podemos procurar outro fornecedor? Clarice sugeriu. Todos os fornecedores comparáveis estão com contratos fechados até o próximo trimestre. Roberto respondeu. Eu já verifiquei. O silêncio na sala era pesado. Teresa olhou os documentos espalhados na mesa. Planilhas, contratos, especificações técnicas. Seu cérebro começou a trabalhar conectando pontos. E se não procurarmos fornecedores comparáveis? Ela disse. Todos olharam para ela. Explique, Ivan pediu. Nosso conceito é autenticidade, certo? Produtos reais, não polidos. Teresa se levantou caminhando até o quadro. E se usarmos isso? Em vez de componentes industriais padronizados, e se formos para a produção artesanal? Pequenos fabricantes locais? Isso não seria escalável, Roberto objetou. Não inicialmente, Teresa concordou. Mas seria único, genuíno. Cada produto seria ligeiramente diferente, feito à mão. Poderíamos comercializar isso como exclusividade, não como defeito. É arriscado, Diego disse, mas estava pensativo. Mas interessante. Muito arriscado, Roberto insistiu. Controle de qualidade seria um pesadelo. Não se escolhermos os parceiros certos, Teresa argumentou, a empolgação crescendo. Artesãos locais que precisam de oportunidades. Construímos relações, não apenas contratos. História, não apenas produto. Ela olhou para Ivan buscando aprovação, feedback, qualquer coisa. Ele estava olhando para ela com uma intensidade que fez seu coração pular. É loucura, ele disse finalmente. Teresa sentiu o coração afundar. Mas pode funcionar. Ivan virou-se para a equipe. Roberto quer uma lista de fabricantes artesanais locais até segunda-feira. Diego, analise viabilidade técnica. Clarice, estudo de mercado sobre produtos artesanais. Teresa, ele pausou. Prepare a proposta completa de reposicionamento. Temos o fim de semana. Roberto protestou. Então sugiro que cancelem quaisquer planos. Ivan não era uma sugestão. Reunião segunda às 9. A equipe se dispersou murmurando entre si. Teresa estava prestes a sair quando Ivan a chamou. Teresa, fique. Ela ficou, o coração acelerado. Quando ficaram sozinhos, Ivan caminhou até onde ela estava, parando bem na frente dela. Foi brilhante, ele disse simplesmente. Pode não funcionar, Teresa respondeu. Pode. E se funcionar, você acabou de salvar o projeto. Ele sorriu, mas era um sorriso cansado. Como sua mente funciona assim? Transforma desastre em oportunidade? Prática, Teresa disse. Minha vida é basicamente uma série de desastres transformados em, desastres menores. Ivan riu e o som fez algo quente se espalhar no peito de Teresa. Eu senti sua falta, ele disse de repente, a voz baixa. Essa semana, senti falta das nossas conversas. Teresa engoliu em seco. Eu também. Mas você estava certa. Manter distância é o profissional a fazer. Eu sei. Que eu deveria continuar mantendo distância. Deveria, mas não estou conseguindo. Ivan deu um passo mais perto.
porque toda vez que te vejo, tudo que consigo pensar é em como seria te beijar. O ar saiu dos pulmões de Teresa de uma vez. Ivan, me diga para parar, ele disse, os olhos fixos nos dela. Me diga para recuar e eu faço. Prometo. Teresa sabia que deveria. Sabia que era a coisa sensata, profissional, correta. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi: eu não quero que você pare. Ivan não precisou de mais convencimento. Ele fechou a distância entre eles, uma mão indo para a nuca de Teresa, a outra para sua cintura, e a puxou para um beijo. Não foi um beijo gentil. Foi urgente, intenso. Semanas de tensão acumulada explodindo de uma vez. Os lábios dele eram firmes, quentes, demandantes. Teresa sentiu os joelhos ficarem fracos. Teve que se agarrar aos ombros dele para não cair. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Isso foi... Teresa começou. Inapropriado? Ivan sugeriu, mas estava sorrindo. Eu ia dizer incrível. Também, ele concordou, a testa dele tocando a dela. Mas ainda inapropriado. Muito. Desequilibra completamente nossa dinâmica profissional. Completamente. Então deveríamos parar. Deveríamos. Nenhum dos dois se moveu. Teresa, Ivan murmurou, seus polegares acariciando as bochechas dela. Eu não sei o que estou fazendo. Não sou bom nisso. Relacionamentos, sentimentos, eu enterro tudo no trabalho. Eu também não sei o que estou fazendo, Teresa admitiu. E estou aterrorizada. De mim? Do que isso significa. Do que pode acontecer. De estragar tudo. Bem-vinda ao meu mundo. Ivan sorriu, mas era um sorriso vulnerável. Mas talvez possamos não saber juntos. Juntos, Teresa repetiu, testando a palavra. Gosto disso. Mas com regras. Ivan disse, ficando sério. No trabalho somos profissionais. Completamente. Sem favoritismo, sem exceções. Concordo. E se não funcionar, se isso afetar o projeto ou sua carreira de qualquer forma negativa, paramos imediatamente. Combinado. E... Ele hesitou. Vamos devagar, porque eu realmente não quero estragar isso. Teresa sorriu, tocando o rosto dele gentilmente. Você está falando muito para alguém que acabou de me beijar sem aviso. Você reclamando? Nem um pouco. Ela se inclinou beijando-o novamente, mais suave dessa vez. Promessa em vez de urgência. Quando se separaram, Ivan estava sorrindo, aquele sorriso verdadeiro que transformava completamente seu rosto. Jantar? Ele perguntou. Amanhã à noite? Algo não relacionado a trabalho? Como um encontro? Exatamente como um encontro. Teresa sentiu uma onda de empolgação misturada com nervosismo. Eu adoraria, mas eu tenho que preparar a proposta. Você disse até segunda. Trabalhe no sábado de manhã. Jantar no sábado à noite. Ivan deslizou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, o gesto íntimo e carinhoso. Você precisa de uma pausa tanto quanto eu. Então é um encontro. Um encontro, ele confirmou. No sábado à noite, Teresa estava tendo um ataque de nervos. Não, definitivamente não, ela disse, jogando a quinta blusa no chão. Beatriz estava sentada na cama, assistindo o desfile de roupas rejeitadas com diversão. O vermelho estava lindo, muito óbvio. Parece que estou tentando demais. Você está tentando demais. É um encontro com um bilionário, Bia. Ele provavelmente me leva para algum restaurante estrelado, onde os garfos têm 6 dentes e o vinho custa mais que nosso aluguel. Então usa o vestido preto, sempre elegante. Teresa olhou para o vestido preto. Era seu melhor. Tinha comprado para a formatura. Simples, mas favorecia sua silhueta. Você acha? Eu sei. Agora coloca antes que você tenha um colapso nervoso. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Teresa abriu a porta e quase engoliu a língua. Ivan estava lá, sem terno pela primeira vez que ela via. Calça social cinza, camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, mostrando antebraços que Teresa não sabia que tinha vontade de mordiscar até aquele momento. Você está linda, ele disse, os olhos percorrendo ela com apreciação clara. Você está... Ela gesticulou vagamente. Sem terno. Ele riu. Achei que podíamos ser menos formais esta noite. Para onde vamos? É surpresa, a surpresa, descobriu-se, não era um restaurante estrelado. Era uma pequena pizzaria familiar no bairro antigo da cidade. Sério? Teresa perguntou quando Ivan estacionou. Você não gosta de pizza? Eu amo pizza, só. Não era o que eu esperava. Todo mundo espera restaurantes caros.
Ivan saiu do carro, abrindo a porta para ela. Mas a melhor comida da cidade está aqui, autêntica, real. A pizzaria era aconchegante, com toalhas xadrez e fotos antigas nas paredes. O dono, um senhor italiano de uns 60 anos, iluminou-se quando viu Ivan. Ivan, ragazzo! Ele exclamou, abraçando-o. Faz tanto tempo! Muito tempo, Giuseppe. Ivan respondeu sorrindo. Esta é Teresa. Bonita, muito bonita. Giuseppe aprovou, piscando para Teresa. Você tem bom gosto, Ivan. Vem, mesa especial. Eles foram conduzidos a uma mesa no canto, mais privada. Giuseppe trouxe vinho sem pedir. Murmurou algo em italiano para Ivan que os fez ambos rirem e desapareceu na cozinha. Você vem aqui com frequência? Teresa perguntou. Meu pai me trazia quando eu era criança. Ivan explicou. Quando tínhamos dinheiro para isso, o que não era frequente. Era nosso lugar especial. Depois que ele morreu, continuei vindo. Giuseppe me conhece desde os 10 anos. Havia algo na voz dele, saudade, carinho, que fez o coração de Teresa apertar. Seu pai faleceu há muito tempo. 10 anos, câncer. Ivan tomou um gole do vinho. Ele não chegou a ver a empresa decolar de verdade, mas sempre acreditou que eu conseguiria. Ele estaria orgulhoso. Eu espero. Ivan olhou para ela e havia vulnerabilidade em seus olhos. Ele sempre dizia que sucesso sem alguém para compartilhar não é sucesso, é só vazio. E você acredita nisso? Estou começando a... Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Os últimos meses trabalhando com você me fizeram perceber o quanto minha vida tinha se tornado mecânica. Trabalho, casa, trabalho. Nenhuma conexão real. Teresa entrelaçou os dedos nos dele. E agora? Agora estou assustado. Ele admitiu. Porque não quero estragar isso. Você é diferente, real, e eu não tenho um bom histórico com relacionamentos. Bem-vindo ao clube, Teresa disse sorrindo. Meu último namorado terminou comigo porque eu era emocionalmente indisponível. O que é código para você se importa mais com sua carreira que comigo. Ele era idiota. Era, mas não estava completamente errado. Teresa suspirou. Eu sempre coloquei meus objetivos em primeiro lugar, às vezes em detrimento de tudo mais. Não vejo nada de errado nisso. Não? A maioria das pessoas vê. A maioria das pessoas não entende ambição. Ivan apertou a mão dela. Mas eu entendo. E admiro. A pizza chegou. Enorme, fumegante, perfeita. Eles comeram e conversaram sobre tudo e nada. Ivan contou sobre a irmã em Paris, uma artista que ele financiava porque alguém tem que apoiar a arte. Teresa falou sobre a mãe, viúva que criou 3 filhos sozinha, trabalhando como costureira. Ela ficaria impressionada com você, Teresa disse. Um bilionário que come pizza numa pizzaria de bairro. Dinheiro não muda de onde você veio, Ivan respondeu. Pelo menos não deveria. Era quase meia-noite quando saíram. Ivan insistiu em pagar, apesar dos protestos de Teresa. Giuseppe os abraçou na saída, sussurrando algo em italiano para Ivan que fez ele rir e corar levemente. O que ele disse? Teresa perguntou quando entraram no carro. Que você é especiale, especial, e que se eu te deixar escapar ele pessoalmente me dará uma surra. Teresa riu. Gosto dele. Ele gostou de você. Giuseppe é muito protetor comigo. O caminho de volta para o apartamento de Teresa foi tranquilo. Quando Ivan estacionou, nenhum dos dois parecia querer que a noite terminasse. Obrigada, Teresa disse, por esta noite, por ser você. Obrigado por me dar uma chance. Ivan virou-se para ela. Apesar de todos os motivos para não dar. Quem precisa de sensatez? Teresa brincou. Aparentemente, não nós. Eles se beijaram, suave e doce, muito diferente do beijo urgente do dia anterior. Este era uma promessa, um começo. Quando Teresa finalmente entrou no apartamento, estava flutuando. Beatriz ainda estava acordada, lendo no sofá. E aí? Ela perguntou, os olhos brilhando. Foi perfeito, Teresa disse, jogando-se ao lado da amiga. Completamente, absolutamente perfeito. Eu avisei. Você avisou. O que Teresa não sabia é que naquele momento, em um escritório do outro lado da cidade, Vanessa estava digitando um e-mail. Um e-mail para o conselho da Corporação Cruz, levantando preocupações sobre o relacionamento entre o presidente e uma funcionária júnior. Um e-mail que, quando enviado na segunda-feira pela manhã, colocaria tudo em risco.
Mas por aquela noite, Teresa era apenas uma garota apaixonada, sonhando com o homem que tinha transformado sua vida com uma queda inesperada nas escadas. E às vezes, apenas às vezes, a ignorância é uma bênção. Capítulo 5. Tempestade, coragem e recomeços. Segunda-feira amanheceu com tempestade. Teresa acordou com o barulho de trovões e o celular vibrando insistentemente. Ainda meio sonolenta, atendeu. Teresa! Era Rosa, a voz tensa. Você precisa vir agora. O que aconteceu? Apenas venha. E se prepare. O tom fez o estômago de Teresa revirar. Ela se vestiu às pressas, pulou o café da manhã e praticamente correu até a Corporação Cruz sob a chuva torrencial. O andar executivo estava em estado de alvoroço. Pessoas sussurravam em grupos, olhares eram lançados quando Teresa passou. Ela sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com as roupas molhadas. Rosa a interceptou antes que chegasse à sua sala. Teresa, há uma reunião de emergência com o conselho. Ela baixou a voz. Sobre você e Ivan. O quê? Alguém enviou um e-mail ao conselho, alegando favoritismo, nepotismo, uso inapropriado de recursos da empresa para, fins pessoais. O mundo girou. Teresa teve que segurar na parede. Mas nós não fizemos nada de errado. Eu sei, e Ivan sabe, mas o conselho está preocupado com a imagem da empresa. Rosa parecia genuinamente preocupada. Teresa, você precisa se preparar para o pior. Onde está Ivan? Na sala de reuniões. Com o conselho. Ele pediu que você esperasse na sua sala. Teresa assentiu, as pernas bambas, e foi para sua sala. Sentou tentando processar. Quem teria feito isso? Por quê? Mas no fundo ela sabia. Vanessa. Tinha que ser. Meia hora depois, Ivan apareceu na porta. Ele estava pálido, o maxilar tenso. Teresa, me diga, ela pediu, levantando-se. Só, me diga. O conselho exige que um de nós seja transferido. Ivan entrou fechando a porta, para evitar qualquer aparência de impropriedade. Eu vou embora, Teresa disse imediatamente. É óbvio. Não. Ivan pegou as mãos dela. Não é óbvio. O projeto precisa de você. Sua ideia da produção artesanal está salvando tudo. Se alguém sair, deveria ser eu. Você é o presidente da empresa. E você é essencial para este projeto. Ele puxou ela para mais perto. Teresa, o conselho quer saber se há um relacionamento. Eu disse que sim. Teresa arregalou os olhos. O quê? Disse a verdade. Que nos conhecemos trabalhando juntos, que desenvolvemos sentimentos e que estou disposto a aceitar as consequências. Ivan tocou o rosto dela suave. Mas também disse que não abrirei mão de você, nem profissionalmente, nem pessoalmente. Ivan, sua reputação vale menos que você. Ele disse com tanta convicção que Teresa sentiu lágrimas queimarem os olhos. Minha vida inteira foi sobre construir esta empresa. Mas qual o propósito de tudo isso, se não posso escolher com quem quero estar? O conselho vai aceitar isso? Não sei. Estão deliberando agora. Ele sorriu, mas era tenso. Mas eu quis que você soubesse. Para mim, a escolha é clara. Antes que Teresa pudesse responder, alguém bateu na porta. Era Roberto. Senhor Cruz, ele disse, claramente desconfortável. O conselho pediu para chamá-lo de volta. Ivan assentiu, apertou a mão de Teresa uma última vez e saiu. Teresa ficou sozinha na sala, o coração batendo descompassado. Ela olhou ao redor. A mesa, o computador, a plantinha que Ivan havia dado. Tudo poderia acabar. Tudo por causa de um beijo, de sentimentos que ela não conseguia mais negar. Mas mesmo assim, se pudesse voltar, mudaria alguma coisa? Não, não mudaria. 5 minutos se passaram. 10, 20. Teresa estava prestes a enlouquecer quando a porta se abriu novamente. Mas não era Ivan, era Vanessa. Então, ela disse encostando-se no batente. Ouviu as notícias? Teresa se levantou, a raiva fervendo. Foi você. Não sei do que está falando. Vanessa examinou as unhas, fingindo desinteresse. O e-mail ao conselho. Foi você. E se foi? Vanessa olhou para ela, os olhos frios. Alguém precisava expor o que estava acontecendo. Você, uma menininha inexperiente, brincando de empresa enquanto seduz o chefe. É patético. Você não sabe nada sobre mim ou meu trabalho. Eu sei o suficiente. Vanessa deu um passo para dentro da sala. Sabe qual é o problema, Teresa? Você acha que é especial. Acha que por ele ter notado você, de repente todas as regras não se aplicam.
Mas no mundo real, garotas como você não ficam com homens como Ivan Cruz. E mulheres como você, Teresa retrucou, a voz firme apesar da raiva. Mulheres amarguradas que só conseguem se sentir importantes derrubando outras pessoas? Vocês ficam com quem? Vanessa abriu a boca, depois a fechou, claramente não esperando a resposta. Você vai se arrepender disso, ela cuspiu. Não, não vou. Teresa cruzou os braços. Porque diferente de você, eu não construí minha carreira em fofocas e inveja. Construí no trabalho, no talento. E se tudo isso desmoronar hoje? Pelo menos desmorona porque escolhi ser feliz, não porque destruí alguém por amargura. Você é patética. E você é triste. Teresa disse, sem crueldade, apenas constatação. E eu tenho pena de você. Vanessa ficou paralisada, claramente surpresa. Por um segundo, Teresa viu algo no rosto dela. Dor, vulnerabilidade, antes de a máscara fria voltar. Veremos quem terá pena de quem, ela disse, virando-se e saindo. Teresa desabou na cadeira, tremendo. Não de medo, de adrenalina, de libertação. Ela tinha dito tudo o que precisava dizer. Mais 15 minutos se passaram antes de Rosa aparecer. Teresa, ela disse, o conselho quer falar com você. O coração de Teresa disparou. Agora? Agora. A sala de reuniões do conselho era intimidadora. Uma longa mesa de mogno, cadeiras de couro e 6 executivos sérios olhando para ela como se ela fosse um problema a resolver. Ivan estava sentado de um lado, a expressão cuidadosamente neutra. Senhorita Iglesias. A mulher na cabeceira da mesa disse. Era a doutora Márcia Valente, presidente do conselho. Obrigada por vir. Por favor, sente-se. Teresa sentou, as mãos suando. Senhorita Iglesias. Doutora Valente continuou. Fomos informados sobre um relacionamento entre você e o Sr. Cruz. Você confirma? Teresa olhou para Ivan. Ele deu um aceno quase imperceptível. Seja honesta. Sim, ela disse, a voz firme. Confirmeu. E você entende que isso cria um conflito de interesses? Uma dinâmica de poder problemática? Entendo. Mas também acredito que nosso relacionamento pessoal não interferiu em nosso trabalho profissional. Se algo me motivou a trabalhar mais, para provar que merecia estar aqui por meus méritos, não por outras razões. Um dos conselheiros, um homem de meia idade, inclinou-se para a frente. Você está ciente de que foi promovida para uma posição de destaque muito rapidamente? Estou. E sei como isso parece. Teresa respirou fundo. Mas convido qualquer um a revisar meu trabalho. A proposta de produção artesanal que está salvando o projeto foi minha. As pesquisas de mercado que identificaram as falhas na estratégia anterior, minhas. Eu trabalhei 16 horas por dia nas últimas semanas para provar que pertenço aqui. Ninguém está questionando a qualidade do seu trabalho, doutora Valente disse. Estamos questionando a ética da situação. Então questione a mim, Ivan falou, sua voz ecoando na sala. Teresa não pediu esta posição. Não me seduziu ou manipulou. Eu a escolhi porque reconheci talento. E se me apaixonei por ela no processo? É culpa minha, não dela. O conselho trocou olhares. Senhor Cruz, doutora Valente disse, você entende a gravidade disso? Entendo perfeitamente. Ivan se levantou. E estou preparado para aceitar qualquer consequência. Mas não abandonarei este projeto. Não abandonarei Teresa. E não me desculparei por ter encontrado algo real numa vida que era só trabalho. Ivan, Teresa murmurou, emocionada. Doutora Valente suspirou, olhando para os outros conselheiros. O conselho vai deliberar, vocês podem se retirar. Ivan e Teresa saíram juntos. No corredor ele segurou a mão dela. Você foi incrível lá dentro. Estava morrendo de medo. Não pareceu. Pareceu confiante, forte. Ele sorriu. Exatamente como eu sabia que você era. Eles esperaram, e esperaram, e esperaram. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Rosa os chamou de volta. O conselho chegou a uma decisão. Teresa segurou a mão de Ivan com força enquanto voltavam para a sala de reuniões. Doutora Valente estava de pé, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Após cuidadosa consideração, ela começou. O conselho decidiu que não há violação ética desde que certas condições sejam cumpridas. Teresa soltou o ar que estava segurando. Condições? Ivan perguntou. Primeira, Teresa será formalmente removida da supervisão direta de Ivan. Reportará a mim e a Roberto. Segunda,
Será feita uma avaliação independente do trabalho dela para garantir que os méritos são legítimos. Terceira, qualquer favoritismo percebido ou real resultará em medidas disciplinares imediatas. Aceito, Teresa disse imediatamente. Aceito, Ivan concordou. E há mais uma coisa, doutora. Valente olhou diretamente para Teresa. Revisamos extensivamente seu trabalho no projeto. E, senhorita Iglesias, é excepcional. Suas ideias, sua dedicação, sua visão criativa, é o tipo de talento que esta empresa precisa. Por isso, independentemente de qualquer relacionamento, oferecemos a você uma posição permanente como diretora criativa do projeto, com todos os benefícios e responsabilidades que o cargo implica. Teresa ficou atônita. Você... O quê? Diretora criativa. Doutora. Valente repetiu, um pequeno sorriso nos lábios. Você merece, senhorita Iglesias. E francamente, após ouvir como defendeu seu trabalho e sua integridade, tenho certeza de que você estará à altura do cargo. Teresa olhou para Ivan, que estava sorrindo orgulhoso. Eu aceito. Obrigada. Muito obrigada. Bem, doutora Valente disse, estamos resolvidos então. Podem voltar ao trabalho. E senhor Cruz, senhorita Iglesias, mantenham as coisas profissionais dentro do escritório. Sim, senhora. Ambos responderam. Quando saíram da sala, Teresa estava flutuando, diretora criativa. Ela, Teresa Iglesias, que 3 meses atrás era apenas uma assistente administrativa tropeçando em escadas. Você conseguiu, Ivan disse, puxando-a para um canto mais privado do corredor. Sozinha. Não sozinha. Você acreditou em mim. Eu apenas vi o que já estava lá. Ele beijou sua testa, suave. Você é incrível, Teresa. E agora todo mundo sabe. E agora? Ela perguntou. Nós? Agora? Ivan sorriu. Agora somos profissionais durante o dia. E à noite? Ele se inclinou, sussurrando em seu ouvido. À noite você é toda minha. Teresa sentiu calafrios. Gosto desse plano. 3 meses depois, na noite do lançamento do produto, Teresa estava na varanda do salão de eventos, observando a cidade iluminada. O lançamento tinha sido um sucesso absoluto. A mídia adorou o conceito de produção artesanal. Os investidores estavam impressionados com os números preliminares, e o feedback do público-alvo tinha sido entusiástico. Ela tinha feito isso. Bem, eles tinham feito. A equipe toda. Mas ela tinha sido peça fundamental. Aqui está você. A voz de Ivan soou atrás dela. Teresa se virou, sorrindo. Ele estava lindo no terno escuro, mas ela podia ver a tensão nos ombros dele. Precisava de um momento. Compreensível. Foi uma noite e tanto. Ele se aproximou, envolvendo-a pelos ombros. Você esteve perfeita. Seu discurso foi inspirador. Eu estava tremendo a noite toda. Não pareceu. Ivan beijou seu cabelo. Pareceu uma mulher que sabe exatamente quem é e o que vale. Aprendi com o melhor. Eles ficaram ali em silêncio confortável, observando a cidade. Teresa? Sabe que faz 3 meses? Desde que você caiu literalmente na minha vida? Teresa riu. Como eu poderia esquecer? Provavelmente o momento mais constrangedor da minha existência. Para mim, Ivan disse, virando-a para encará-lo, foi o melhor. Você está ficando sentimental, senhor Cruz. Sou sentimental quando se trata de você. Ele tocou seu rosto, suave. Você mudou tudo, Teresa. Me fez lembrar que há mais na vida que trabalho e sucesso. Me fez sentir vivo. Teresa sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você também mudou minha vida. Me deu uma chance quando ninguém mais daria. Me ensinou a acreditar em mim mesma. Não. Eu apenas ajudei você a ver o que sempre esteve lá. Ivan? Sim, eu te amo. As palavras saíram simples, naturais, verdadeiras. Ivan ficou imóvel por um segundo. Então sorriu. Aquele sorriso verdadeiro que ela tanto amava, e a puxou para um beijo profundo, apaixonado. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu também te amo. Mais do que achei que era possível amar alguém. Ele recuou ligeiramente, enfiando a mão no bolso. E por isso, Teresa viu quando ele tirou uma pequena caixa de veludo azul. Seu coração parou. Ivan, Teresa Iglesias, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel delicado, mas deslumbrante. Você caiu na minha vida literalmente. E desde então, venho caindo cada vez mais por você. Você me fez acreditar em possibilidades, em recomeços, em amor.
e eu não quero passar um único dia sem você do meu lado. Então, ele se ajoelhou e Teresa teve que cobrir a boca para não gritar. Você me daria a honra de cair comigo pelo resto de nossas vidas? Sim, Teresa disse rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ivan colocou o anel em seu dedo, levantou-se e a girou no ar, ambos rindo feito crianças. Você acabou de me pedir em casamento, Teresa disse, ainda sem acreditar. Eu acabei, e você disse sim. Não pode voltar atrás agora. Nem quero. Do salão, ouviram aplausos. Teresa olhou e viu que metade dos convidados estava na janela, assistindo à cena, incluindo Beatriz, que estava com um sorriso de orelha a orelha, e Rosa, que, surpreendentemente, estava limpando lágrimas. Acho que não foi tão privado quanto eu planejava, Ivan disse rindo. Foi perfeito, Teresa assegurou. Você é perfeito, nem de longe. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Mas com você eu quero tentar ser. Eles voltaram para o salão de mãos dadas, onde foram imediatamente cercados por parabéns e abraços. Beatriz chegou primeiro, abraçando Teresa com força. Eu avisei, ela sussurrou. Avisei que era conto de fadas. Você estava certa. Até Roberto se aproximou estendendo a mão para Ivan com um sorriso genuíno. Parabéns, senhor Cruz. Senhorita, quer dizer, futura senhora Cruz. Ainda é diretora criativa Iglesias. Teresa corrigiu sorrindo. Por enquanto. Por sempre, Ivan disse orgulhoso. Minha esposa terá seu próprio nome, sua própria carreira, sua própria identidade. Como deveria ser, Teresa concordou. A noite continuou em celebrações, mas em certo momento, Teresa se viu no banheiro, olhando seu reflexo no espelho. O anel brilhava em seu dedo. Seu vestido estava impecável, mas o que mais chamava a atenção era seu rosto. Ela estava radiante, feliz, realizada. 3 meses atrás, ela era uma assistente administrativa insegura tropeçando em escadas. Hoje, era diretora criativa, noiva de um homem incrível. E mais importante, ela tinha descoberto quem realmente era. A porta do banheiro se abriu e Vanessa entrou. As duas se encararam. Parabéns, Vanessa disse, e para surpresa de Teresa, parecia sincera, pelo noivado e pelo sucesso do projeto. Obrigada, Teresa respondeu cautelosa. Vanessa hesitou. Eu devo um pedido de desculpas. O que fiz foi mesquinho, invejoso e errado. Teresa ficou em silêncio, processando. Por que está dizendo isso? Porque é verdade. Vanessa olhou para o próprio reflexo. Você tinha razão naquele dia. Eu sou amarga e solitária, e em vez de trabalhar em mim mesma, tentei derrubar você. Foi desprezível. Foi, Teresa concordou. Mas, obrigada por reconhecer. Você não vai me perdoar, né? Teresa pensou por um momento. Não hoje, mas talvez um dia. Ela tocou o ombro de Vanessa suavemente. Mas, Vanessa, você só vai encontrar felicidade quando parar de procurá-la na infelicidade dos outros. E com isso, Teresa saiu, deixando Vanessa sozinha com seus pensamentos. A festa continuou até tarde. Quando finalmente acabou, Ivan levou Teresa para casa, o apartamento novo que ela havia alugado com o salário de diretora criativa. Entra? Ela perguntou na porta. Achei que nunca fosse perguntar. Dentro, eles se sentaram no sofá, Teresa aninhada contra o peito de Ivan. Então, ela disse. Noivos. Noivos, ele repetiu, brincando com o anel no dedo dela. Parece surreal. Toda essa história parece surreal. Teresa riu. 3 meses atrás, eu caí em você. Literalmente. Melhor queda da minha vida. E olha onde estamos agora. Exatamente onde deveríamos estar. Ivan beijou o topo da cabeça dela. Juntos. Para sempre. Para sempre. E naquela noite, enquanto a cidade dormia lá fora, Teresa Iglesias, que tinha começado como uma assistente administrativa desastrada e terminado como diretora criativa noiva de um bilionário, percebeu algo fundamental. A vida não era sobre evitar quedas. Era sobre ter coragem de cair, de arriscar, de se levantar e tentar de novo. E às vezes, se você tivesse muita sorte, você caía exatamente onde precisava estar, nos braços de alguém que te pegaria. Sempre. Celestine-se mensagem de aprendizado e lição de vida. Esta história nos ensina verdades profundas sobre crescimento pessoal, coragem e autenticidade.
Primeiro, aprendemos que os maiores desastres podem se transformar nas melhores oportunidades. Teresa literalmente tropeçou no amor e no sucesso profissional. O que parecia o momento mais constrangedor de sua vida se revelou o ponto de virada. Na vida real, muitas das nossas quedas, os momentos embaraçosos, os erros, as falhas, acabam nos levando para lugares que nunca imaginaríamos alcançar. A lição é não deixar que o medo da imperfeição nos paralise. Segundo, a história nos mostra que a autenticidade é mais valiosa que perfeição. Teresa não conseguiu a posição porque era polida ou calculada. Ela a conseguiu por ser genuinamente ela mesma, desastrada, apaixonada, criativa e real. Em um mundo que constantemente nos pressiona a usar máscaras, a coragem de ser autêntico é revolucionária. As pessoas se conectam com verdade, não com personas fabricadas. Terceiro, aprendemos sobre a importância de apostar em nós mesmos, mesmo quando outros duvidam. Roberto e Vanessa duvidaram de Teresa. Muitos colegas a julgaram, mas ela continuou trabalhando, provando seu valor não através de palavras, mas de ações. A lição é que nossa autoconfiança não pode depender da validação externa. Devemos acreditar em nosso potencial mesmo, especialmente quando ninguém mais acredita. Quarto, a história nos ensina que vulnerabilidade é força, não fraqueza. Tanto Teresa quanto Ivan tiveram que admitir seus sentimentos, enfrentar medos, arriscar rejeição. Eles poderiam ter escolhido o caminho seguro da distância profissional, mas escolheram a coragem da honestidade emocional, e isso, no final, os libertou. Quinto, aprendemos que sucesso real inclui equilíbrio. Ivan construiu um império, mas sua vida era vazia até encontrar conexão genuína. Teresa tinha ambição, mas descobriu que realização profissional sem amor era incompleta. A verdadeira prosperidade não é ter tudo em uma área enquanto negligenciamos outras. É encontrar harmonia entre carreira, relacionamentos, crescimento pessoal e felicidade. Sexto, a história nos mostra que devemos defender nosso valor sem arrogância. Quando o conselho questionou Teresa, ela não se desculpou por existir, nem arrogantemente exigiu reconhecimento. Ela simplesmente apresentou seu trabalho, defendeu sua integridade e manteve sua dignidade. Há poder em conhecer nosso valor e comunicá-lo com calma e confiança. Por último e mais importante, aprendemos que amor verdadeiro não diminui nossa luz, ele a amplifica. Teresa não se tornou menor ao se apaixonar por Ivan. Ela cresceu. Ele a desafiou a ser melhor. Ela o lembrou de ser humano. Relacionamentos saudáveis são aqueles onde ambas as pessoas se tornam versões mais completas de si mesmas, não onde uma se sacrifica pela outra. A jornada de Teresa e Ivan nos lembra que a vida raramente segue o roteiro que planejamos, mas às vezes, apenas às vezes, o caminho não planejado, cheio de tropeços e surpresas, nos leva exatamente para onde nosso coração precisava estar, e que vale a pena ter coragem de cair, porque você nunca sabe quem estará lá para te pegar. Fim.